Seja muito bem-vindo, está começando mais o Money Play Podcast comigo, Fabrício Duarte, e hoje, depois de bastante tempo aí, onde eu fiquei sozinho falando com você, vou voltar a conversar com um convidado. A gente vai trazer um trader profissional com mais de 10 anos de experiência aí no mercado. E, pô, é interessante a gente conversar com um trader, porque apesar da nossa estratégia, o que a gente levanta aqui já, desde todos os episódios que você acompanha no Money Play, sobre geração de valor ao longo prazo, né? Fazer uma estratégia mais pensando no crescimento patrimonial, pensando em você conquistar a sua independência financeira, mais para longo prazo, planejamento até mais conservador, a gente pode dizer. É importante a gente conversar com o pessoal que está na outra ponta, né? Com os traders que vão ter um pouco mais de volatilidade ali, acompanhar o mercado no dia a dia. Então, antes da gente partir para esse bate-papo, já deixa o seu like, já se inscreve, você que ainda não é inscrito aqui no Money Play também, e, claro, não esquece de compartilhar esse episódio com aquelas pessoas que querem saber, assim como você, o que aconteceu com os traders, né? Então, acompanha comigo esse bate-papo logo depois da vinheta, que é com isso que a gente vai começar. Então, aqui com o Cris na atividade, mais uma vez aqui no Money Play. Seja muito bem-vindo, Cris. Tudo bem, Fabrício? Como é que tá? Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Vamos lá, Cris, vamos lá que o assunto é tranquilinho, né? Como sempre aqui. A última vez que você veio aqui, a gente falou bastante sobre o day trade, sobre a profissão trader. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Mas só para apresentar, a Cris é analista CNPIT, é trader profissional, então, bom, ninguém melhor do que ele para poder falar sobre o que a gente vai conversar hoje, né? Cris, eu queria começar contigo uma pergunta sossegada, tá? Que a gente viu ali em 2019 uma febre de traders, o pessoal incentivando muito o day trade, muita gente até mesmo aqui no YouTube falando sobre o day trade. E de uns tempos pra cá, isso meio que murchou um pouquinho, deu uma boa esfriada, né? Dificilmente você vê pessoas falando sobre isso agora em 2023. Então eu queria saber como que tá esse momento, o que que aconteceu com os day traders aí, como tá o momento de day trade agora em 2023. Fabrício, teve uma diminuição na própria bolsa, né? Caiu para menos da metade no número de traders que tinha, né, nessa época de 20. O primeiro motivo é óbvio que em 20 teve o boom porque estava muita gente em home office, então muita gente conseguia conciliar, né, o day trade com a profissão convencional, e isso aumentou bastante. Mas tem algumas outras coisas que influenciaram nessa queda no número de day traders. Aí você vai me dizer, a mortalidade que é alta, isso influenciou, mas não é o principal, porque a mortalidade sempre foi alta. Né? A mortalidade ela é alta no day trade, ela é alta no swing trade, ela é alta no position. É só falar, mas todo mundo fala da mortalidade no day trade. É porque o day trade ele é muito rápido. Né? Então, se você for ver, a mortalidade ela é grande em tudo. O pessoal perde, o ser humano perde dinheiro. Né? Não importa qual que é o que ele está fazendo. Só que no day trade, como a pessoa está alavancada, isso às vezes é mais rápido. Né? Então por isso que o day trade acaba ficando com essa pecha de que as pessoas perdem dinheiro, mas perdem no swing, perdem no position, perdem em todo tipo de investimento por uma questão mental, racional, que a gente pode entrar né, mais para frente, né, nesses detalhes. Então não acho que esse seja o grande ponto. O grande ponto, primeiro, é que as pessoas voltaram para o escritório, né? Isso diminuiu um pouco. Segunda coisa, a B3 ela aumentou a margem para operar. Então, né, nessa época, teve a zeragem da corretagem, né? Então, as pessoas elas poderiam operar sem pagar corretagem e a partir de 20, 30 reais ela já conseguia operar com um contrato. Então a pessoa às vezes estava com, sei lá, 150, 200 reais e estava com 10 contratos. E é óbvio que a pessoa que não é day trader não vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer, mas assim, uma variação de segundos podia fazer a pessoa perder todo o dinheiro na corretora, né? Se ela alavancasse no máximo. Então, o que a B3 fez? A alavancagem assim, a variação do dólar, do índice, continua a mesma, mas o mínimo que você tem que ter para um contrato, que é o mínimo que você consegue operar, é de 100 a 150 reais. Então, ela exigiu 5 vezes mais dinheiro para você poder entrar numa operação. E isso foi uma boa coisa, por quê? Para evitar a questão da mortalidade que a gente já tinha falado, né? Porque a pessoa entra muito alavancada, qualquer oscilaçãozinha vai tirar a pessoa do trade. Então, isso foi uma coisa saudável
para a questão da longevidade, mas afetou muito a questão do número de pessoas na bolsa. Hum. Né? Então, fazendo day trade afetou bastante. E uma última coisa é que em 2020 teve uma saturação do tema renda extra. Né? Então, se você for pensar em renda extra, você tinha marketing digital, day trade, e aí teve também a entrada de trade esportivo, Uhum. então, assim, teve tanta coisa de renda extra que quando você fala hoje da pessoa fazer o seu dinheiro de casa, a pessoa já associa a golpe, e, nem tá errado, porque muitos golpes aconteceram, tem muito picareta, muita gente, inclusive no day trade, que vai tentar tirar seu dinheiro, que vai tentar te vender sonho. Isso tem no day trade, tem no marketing esportivo, tem no marketing digital, tem em todo tipo, né? Então, você tem sim que tá com o pé atrás, ver se a pessoa é séria, ver quanto tempo tem de fazendo aquilo lá, ver os resultados que os outros alunos têm de verdade, né? Então você tem sim que pensar. Então teve uma saturação por conta disso. Isso tudo eu acho que envolveu bastante, né? Afetou bastante o day trade, principalmente no mercado brasileiro. Teve alguns pontos que você comentou importantes aí, a parte da corretagem zero, a mortalidade, só também para o pessoal entender, não é que estão morrendo as pessoas. Alguns morrem do coração, né? Assim, tava muito alavancado, acabava morrendo do coração. É raro, mas acontece muito. Então, mas é mais que o pessoal perde o patrimônio, não consegue mais operar, né? É Você sacado coloca da bolsa. R$ 1.000 na corretora. Uhum, Aí, vamos supor, o cara com R$ 1.000 coloca 50 contratos para operar, que é mais do que profissional. Assim. uhum, Um profissional com 10 contratos, ele já consegue fazer uma boa renda por mês, com 10 contratos. E às vezes o cara colocava R$ 1.000, colocava 50 de alavancagem, assim, para tentar resolver, ficar rico num dia, né? Que é uma coisa muito complicada. E aí oscilou um pouquinho, ele perde esses R$ 1.000 que tá lá. Então a gente considera que ele morreu. sim. Né? Então, para ele voltar à vida, né, como deu game over, aí ele tem que colocar crédito né, para poder tentar de novo. Né? Então, quando a gente fala de mortalidade, é isso, que ele perdeu o dinheiro que ele tinha dedicado para aquela atividade. Uhum. Bom, sobre a parte da corretagem, tinham várias corretoras, até voltando um tempo atrás, 1, 2, 3 anos também, várias corretoras menores estavam surgindo, tinham uma plataforma interessante aí, falando do trader mesmo, né? E várias delas começaram a ser plugadas em corretoras maiores agora, né? Foram compradas, foram anexadas ali a um grande escritório, mais principalmente BTG e XP, né? Que a gente viu crescer bastante o número de assessores e escritórios nesses últimos anos. E a gente sabe que o foco dessas corretoras não é o trader. O grande foco delas não é o trader mesmo. E isso atrapalhou um pouquinho também. O que acabou trazendo pro trader essa aglomeração nos grandes nomes aí do mercado. Eu acho que não, porque continua tendo outros players, né? Eu acho que não é por falta de corretora. Hum, Aí você vai me dizer, mas as corretoras estão deficitárias. Elas sempre foram deficitárias. Se você for olhar, né, os rendimentos das corretoras, assim, eu lembro de em 2018, então antes de tudo isso acontecer, eu ver, tipo, tinha 3 corretoras que eram superavitárias, o resto estava tudo deficitário. Inclusive a própria Rico foi vendida. A Rico nunca teve um ano uhum. positivo de balanço. Né? Óbvio que crescendo, tal, não quer dizer que ela não desse dinheiro, ela acredita até que dava, mas ela sempre investiu, tal, ela sempre foi deficitária. Então, assim, quando a gente olha no ranking das corretoras, eu até tenho isso em algum lugar em rede social, tinha duas que eram, e uma delas, que eu sei, o dinheiro dela, porque ela tinha tanto dinheiro, vinha de mercado, vinha de fora, então ela pegava o dinheiro do investimento e investia aquele dinheiro. Então ela tinha o superávit, mas não era com receita de cliente, era É. porque ela pegava aquilo, aplicava, aquilo dava o dinheiro e entrava como receita da corretora, né? E não, ela nem ganhava com corretagem em si. E então, assim, sempre foi um mercado bem complicado, sempre teve corretora quebrando. Isso é uma coisa, por exemplo, como é que chamam? Teve uma que quebrou, foi em 2017, mais ou menos, que também atendia varejo. Eu esqueci agora.
vou lembrar, mas assim, sempre tem notícia de. Tinha, né? Até ultimamente a gente não tem, porque tem tido muito essa questão da incorporação e tal. Aí faz alguns anos que a gente não ouve falar de corretora quebrando, talvez até por esse movimento. Não acho que seja falta de player. Hum. A XP, ela tem. é, Colocar principalmente a XP, né? Tem comprado algumas corretoras maiores, tem crescido no grupo. O BTG, ele veio até para concorrer, né? Ele, a Genial e o BTG trouxe até mais diversidade, porque a XP já estava tão grande que estava o player único, né? Trouxe até um pouco de concorrência no mercado que já estava ficando, quando ela começou a comprar outras, né? Já estava ficando monopólio. Mas não acho que isso seja problema específico. Mas mudou a forma de se fazer o comércio também no day trade. Hoje a gente vê corretoras que não querem investir em educação, como a gente via em 2016, 17, 18, 19, 20. Né? A gente não vê corretora querendo investir nisso. A corretora, muitas delas só querem influencer, né? Então pega um cara que tem seguidor, então ela quer comprar os seguidores de um, comprar os seguidores de outro. Mas como que o cara conseguiu aqueles seguidores? Ele conseguiu dando educação de verdade ou vendendo ilusão? E assim, é seguidor? Vai me trazer base? É isso que eu quero saber. Então, assim, teve uma deterioração na qualidade da informação no day trade, isso para mim é muito claro. Hum. Isso virou número, né? Bastante, parte dos seguidores principalmente, né? Tem número, tem volume, aí para corretora vai ser interessante. Abertura de conta e aí deixar um residualzinho ali, né? Tem jeito. Tinha um outro ponto que muita gente fazia, que eram as salas online, né? E de uns tempos para cá a gente viu também cair, junto com o número dos traders, a gente viu cair o número de salas online diariamente. Pessoas falando sobre o mercado, tá? Tinha todo dia, manhã, tarde, noite, pessoas fazendo salas abertas ali de operações. Teve alguma influência também? O número do trader caindo, o número de traders caindo, com o número de pessoas falando sobre, ou foi o contrário? Menos gente estava falando e aí começou também a influenciar o número de traders no mercado? Eu acho que não, acho que começou a cair o número de traders por conta daquelas questões que a gente Uhum, começou falando. Eu tenho até hoje, né? Inclusive a gente está com o mercado internacional também. Quem quiser ir lá, youtube.com/crise na atividade, que é o meu canal no YouTube, a gente tem uma sala e continua lá, mas hoje ela é independente, né? Como eu falei, a comunicação mudou muito e como é custosa a manutenção de uma sala ao vivo, porque você tem que ter, para ter uma sala ao vivo, você tem que ter o quê? 3 profissionais durante um pregão todo, né? Então, como é custosa uma sala ao vivo, parece que é muito mais, o caminho mais rápido, né? É esse realmente do influencer, pega um influencer, abre conta e tal. Então, isso começou a mudar. Acho que diminuiu sim o número, mas eu acho que não é esse o grande motivo. É mais pela mudança de visão de algumas corretoras, né, que pararam de investir no educacional e aí muitas salas pararam de acontecer por conta dessa falta de investimento das empresas mesmo. Você falou do mercado internacional, quais mercados você está acompanhando mais agora, Cris? Eu tenho feito a partir das 4 da manhã o mercado alemão. Eu estou acordando todo dia cedinho, 4 da manhã para fazer o mercado alemão. Aí a gente faz o brasileiro junto com o americano, né, das 9 até 1 da tarde. Uhum. A gente acompanha porque 10h30 tem um boom de volume. E a grande questão é que, como teve essa queda do volume do day trade, começou a ficar mais difícil ter operação no índice e no dólar. Então a gente ficava muito tempo parado, entendeu? E aí, quando eu trouxe mais ativos, a gente está tendo mais operação. Às vezes a gente ficava uma manhã toda sem ter operação, porque eu não tô aqui para falar, vamos girar. Eu não quero girar, eu não ganho nem corretagem, nada, nem eu sou independente hoje, nem ligado à corretora eu sou, né? Então eu só opero quando tem probabilidade a nosso favor, que afinal é isso que a gente faz, né? A gente opera probabilidade, não sei certeza, ninguém sabe para onde o mercado vai. Mas quando acontece isso, tende a acontecer isso, né? Então é probabilidade só. Então, ó, isso tem um padrão, isso aqui é bom, vamos operar. E como tinha pouco movimento, estava tendo muito pouco padrão. E aí, quando eu comecei a colocar Nasdaq, Dow Jones, né, já começou a melhorar. A gente pode operar Apple, por exemplo, né, já no day trade. E aí Uhum. tem índice dólar. Então, vai aumentando o número de ativos para operar e isso ajudou bastante. Né? Lá nas 4 da manhã eu opero o alemão, o índice da Inglaterra, da França, da Holanda, algumas ações como o BASF, que eu nem sabia que Tati tinha ainda, tem BASF, Santander, então é,
aumentou no nosso leque, né? E também às 10 da noite, o Vanilson e o Ed, porque não dá para fazer os dois, né? Porque se você vai estar online 4 da manhã, não dá para fazer o das 10 da noite. O Vanilson e o Ed têm feito o mercado de Hong Kong, Japão, né? Então, são onde está o dinheiro, né? Estados Unidos, a Ásia, Europa, e a gente também faz o Brasil junto com os Estados Unidos, né? Porque dá o horário. Uhum. Então é isso que a gente tem acompanhado e sempre dizendo, tem quem eu opero. Não é assim, você tem que conhecer. Então, assim, o Cris tá todo dia olhando o mercado alemão, vendo que o mercado o índice da Inglaterra, como que ele oscila, qual que é o horário que ele costuma ter volatilidade, quais são as estratégias que funcionam nele, que é diferente do índice, que é diferente do dólar. Então, assim, o day trade você tem que ter intimidade com o ativo. Então é importante você que tem interesse em fazer day trade, que você escolha o horário do dia que você vai fazer, para você ter uma amostragem. Então, Cris, eu posso das 9 às 11 da manhã, que eu consigo entrar às 11 no trabalho, então para mim é tranquilo. Então, beleza, todos os dias das 9 às 11, vamos dar uma olhada no mercado. Todo dia das 4 às 6, né, que é esse mercado, 4 às 6 da manhã, que é esse mercado europeu. Todos os dias das 10 às 11h30, que é o mercado asiático. Então, tenta achar uma faixa e aí a gente vai te ajudando, acompanhando e tem a intimidade com esse ativo. Mas aí tem um ponto, Cris. Tem muita gente que, às vezes, até aqui acompanha o nosso canal também, né? Médico, engenheiro, advogado, e tem a função principal dele, trabalha normalmente horário comercial, médico faz plantão, então às vezes vai até mais longe do que isso. E esse cara muitas vezes quer fazer o trade, né? Quer viver ou swing ou day trade mesmo. Fala, pô, não, vou fazer aqui a operação e conciliar com o meu trabalho e vou meter 5% ao mês sossegado. Que eu já ouvi pessoas falando isso, né, conversando comigo, e que era muito simples, porque justamente ouviram alguém falar aquela promessa ilusória, o influencer, enfim. E o cara quer conciliar. O que você acha desse cara, desse perfil, que acredito que dá mesmo para ter esse sucesso, reservando essa uma horinha por dia só, mas que, cara, não dá para estudar a fundo porque ele tem outra profissão. Tá? O que você tem de pensamento a Eu respeito, sou, cara? eu sou advogado e mestre em direito, né, Uhum. Fabrício? Eu dava aula em faculdade full time e advogava, e eu vim para o mercado financeiro. Eu já estava querendo investir, normal, né? Você vai fazendo a escadinha, né? Então você começa com a renda Uhum. fixa, aí você vai para renda variável, né? E você vai fazendo a escadinha. E eu caí no day trade quando eu vi que eu era muito vulnerável no meu trabalho, que eu dependia do meu chefe. Se meu chefe me mandasse embora, eu estava ferrado, não tinha o que fazer, né? Então, eu comecei a ver isso como uma opção e aí eu mesmo fui fazendo gradativamente, diminuindo as horas na faculdade e aumentando as horas. Então, para a pessoa que quer vir para o day trade, é Uhum. importante você também fazer isso, reservar a hora, continuar com o dinheiro que você já recebe e que essa renda venha aos poucos. Quando você fala de 5% ao mês, a gente tem que entender que o day trade não é igual ao investimento. Tem muita gente que nem coloca na mesma categoria de investimento, né? Então, day trade é você trabalhando seu dinheiro e o investimento é o dinheiro trabalhando por você. São conceitos, né? Na matriz já está diferente uma coisa da outra. Então é você trabalhar seu dinheiro. Se é você trabalhar o seu dinheiro, comece com pouco. Eu costumo dizer, coloca R$ 1.000 para você começar. Ou no caso de, se você for operar lá fora, $300, por exemplo, pra você começar a operar lá fora. Então, $300 ou R$ 1.000. Cris, mas eu tenho 1 milhão. Cara, que bom, graças a Deus você tem 1 milhão. Vamos investir, então, 999 mil e os outros 1.000 a gente traz para o day trade, porque você vai trabalhar seu dinheiro. É muito mais fácil você trabalhar R$ 1.000 do que você trabalhar R$ 100.000, do que você trabalhar R$ 1 milhão. Por quê? Pela questão emocional, que é onde a maioria dos traders pecam. Uhum. Na questão emocional. Então coloca R$ 1.000. Quando você pegar desses R$ 1.000 e transformar em R$ 2.000, aí você dobra a mão. Quando você pegar esses dois e transformar em quatro, aí você dobra a mão. Cris, então eu vou grandão para. Não, vamos pequeno. Com dois. Lembra que eu falei do cara de 50, 10 contratos? Tem nada a ver, vamos com dois. Com a mão mínima. Né? Então, aqui, para o pessoal ter uma ideia, eu costumo fazer um esquema com no máximo que você vai perder no dia, em torno de R$ 100. Tá? No máximo que você vai perder no dia, em torno de R$ 100. De 50 a R$ 100, o plano inicial. Então você tem, 50, 100, R$ 50 para mim é tranquilo, ótimo, que seja tranquilo. Pega esses 1.000, transforma em 2.000. Com uma mão mínima, você já está pronto. Quando você faz 1.000, 2.000 você já está pronto. Você só vai fazer o quê? Dobrar a mão. Aí dos dois você faz quatro, aí dobra a mão.
dos 4 você faz 8. Então, o que você precisa são os R$ 1.000. Os outros, o resto, o dinheiro que você recebe lá do seu trabalho, vai para pagar suas contas, para você não ter a responsabilidade de tirar o dinheiro no day trade, porque isso vai atrapalhar a sua cabeça. Você vê que tudo é para a sua cabeça. A sua cabeça é o nosso ponto nevrálgico ali, é a coisa mais delicada do trade. Porque a probabilidade está a seu favor. Se você pega uma boa operação, é um conceito básico, né? Você tem um ativo bom que você compra num preço justo. Eu sempre costumo dar esse exemplo porque a pessoa consegue já na hora ela fala, pô, eu tô entendendo. Ah, eu tenho um ativo bom. Não importa qual o motivo que você acha que ele é bom, ele tem subido. Então, se tem subido, as pessoas acham que ele é bom. No preço justo, como que eu vou calcular o preço justo? Cada pessoa tem uma forma. Você pode usar uma média, pode usar um preço por lucro. Cada pessoa, cada forma de operar, você tem um preço mais negociado do dia. Pô, se a maioria das pessoas, a maioria dos negócios era naquele preço, ele é um preço justo? É. Então você tem um ativo em um preço justo, um ativo bom, então em tendência de alta, que vem subindo, vem se valorizando, num preço bom, que seja um cálculo que você fez, o preço mais negociado do dia, a média dos últimos negócios feitos. Se você comprar, a probabilidade está a seu favor. Você coloca uma gestão de risco, que seja um stop menor para um alvo maior, esse trade vai dar certo. Se você fizer isso sistematicamente durante, sei lá, os 200 pregões do ano, você vai ganhar dinheiro. Por quê? Porque você tem probabilidade a seu favor e você tem gestão de risco a seu favor. Então, esse não é o nosso problema. O nosso problema é você aceitar quando pegar o seu stop, você não ficar procurando trade quando você não está ganhando dinheiro, você não tentar salvar o trade, que é algo que a maioria das pessoas faz. O que, que é? Eu comprei no preço justo. Ah, mas tem um outro preço justo mais para baixo. Eu compro mais, um outro preço justo mais para baixo. Comprar, quer dizer, você arriscou 3 vezes ou mais, porque você não estopou aqui, né? Então, Uhum. mais de 3 vezes, então 6, 7, 8, 10 vezes. Quando era para você ter perdido R$ 50, R$ 30, você perdeu 200. E aí, como é que você vai recuperar esses 200 depois? Aí você vai dobrar a mão para recuperar um trade ruim. Só que você já está com mal emocionalmente. Aí você vai entrando, virando uma bola de neve isso. E é isso que todo mundo faz. Por isso que quebram. Né? Por isso que a Uhum. maioria quebra. Por isso que todo mundo quer. E você não é todo mundo. Você quer fazer do jeito certo. Então, o que você tem que fazer? Ter boa técnica, que isso é fácil, é simples. Uma boa gestão de risco e a única coisa que eu não posso te dar de tudo isso, que é equilíbrio emocional, controle emocional. Uhum. Então você fala, ó, é isso, perdi R$ 50, perdi 50, ótimo, amanhã eu volto. Meu limite hoje era R$ 50, era ótimo, perdi, amanhã eu volto. Aí um dia, cara, você vai ganhar R$ 200 no dia. Aí você vai ficar feliz da vida, no dia seguinte você vai querer dobrar a mão, não, calma. Ganhou R$ 200, dobrou os 1.000 que você tinha colocado? Não. Quando você dobrar, então você controla a euforia, controla a depressão, controla a sede de vingança. Você tá vendo que eu só tô falando de emoção? Uhum. O que você precisa controlar é a sua emoção, porque o trade vai. Só precisa você controlar a sua emoção, sua sede de vingança, a sua euforia, o seu medo, né? Então, se você controlar tudo isso, né, aí acabou, o negócio tá pronto. É fácil? Não, né? Por quê? É a parte a disciplina. Quando a gente fala de disciplina, Fabrício, o brasileiro não sabe o que é disciplina. É que você é magro, acho que você nunca fez dieta na vida, né, Fabrício? Mas pergunta para alguém que faz dieta, tenta fazer dieta numa festa. Sem Ou condição, pô. então, fala que você não bebe. A pessoa fica incomodada. Como assim não bebe? Não, não, coloca só um pouquinho aqui na boca. Por que que você não pode estudar numa sexta-noite, Fabrício? Não, não pode levar a vida assim. Não, sábado não é dia de estudar. Mas, pô, eu trabalho o dia todo, estudo à noite. O final de semana é o único tempo que eu tenho livre, eu não posso estudar? Né? E te incomoda eu estudar? Então o brasileiro não está acostumado a ter disciplina. E o cara fala, tem que ser sniper. Não sei se você já ouviu essa expressão. Já. Sniper, o sniper aqui, ó, você dá o tiro certo. Uhum. E aí você vê, o cara fez 10 operações. Você já viu o sniper dar 10 tiros? Às vezes o sniper fica uma semana deitado, camuflado lá, com a meia molhada, sabe? Dando micose ali, esperando para dar um tiro. E o cara fala que é sniper, e você vê, o cara deu 10, numa hora o cara deu 10 tiros. Que sniper que é esse? Né? Então a gente não está acostumado, a gente está acostumado a ser sniper de Counter-Strike, não sniper de vida real, que é você ficar lá resistindo o frio, a neve, o sol, a chuva, que isso que é o sniper de verdade. Né? Então, é fácil? Não, tem que ter autocontrole. Eu nunca falei para vocês que ia ser fácil. Eu falei que é simples, que dá para ganhar dinheiro. Agora, fácil, você nunca ouviu falar que é.
Aí entra aquele ponto que você comentou lá no início, né, que muita gente acaba deixando de lado, que é o trade, você vai trabalhar o seu dinheiro, pô, dá trabalho mesmo. E para desenvolver a disciplina, nada melhor do que exercitar. Com o tempo você vai desenvolvendo, você vai acostumando com aquela rotina. E o cara que vai começar do zero, para ele ter esse controle emocional que você falou, difícil, muito difícil. Vão anos e anos de prática. Você pode usar o teu exemplo mesmo, né? Eu imagino que quando você começou a operar, você era um pouco mais suscetível às variações aí emocionais do que você é hoje, né? Com certeza. Então, o cara que vai começar, ele não tá, pelo menos, disposto a isso, ele vai fazer, na maioria das vezes, alguma coisa errada, né? Vai ser muito mais suscetível. Quando eu comecei era ainda pior, Fabrício, porque primeiro que ninguém falava o que eu falo. Ninguém falava disso. Até hoje, você não vai ouvir muita gente falar de stop curto e alvo longo. Por que que você não ouve isso falar? Porque isso vai atrapalhar a sua taxa de acerto, Fabrício. Às vezes o cara chega na live lá e pergunta: Ah, qual que é a taxa de acerto? Eu falo, mas, cara, se você coloca um alvo de R$ 50 e um stop de R$ 1.000, uma perda de R$ 1.000, o que, que é mais provável? Que pegue os R$ 50 ou que volte para pegar 1.000? Óbvio que a sua taxa de acerto vai ser monstro. Mas R$ 1.000 que pegar, acabou seu dinheiro. Você pode fazer 10 operações, uma estopar e você tá para trás. Por quê? Porque você tem um alvo curtinho e um stop longão. Né? Então, a primeira pessoa que começou a falar isso fui eu. Então, eu comecei em um mercado em que todo mundo tinha um stop longo e fazia a primeira saída, fazia com metade, um quarto do alvo. Então, saía curtinho, então, não, nós estamos na taxa de acerto, aí tira na taxa de acerto, e não tira. Então, assim, eu comecei num sistema que era viciado, continua muito viciado, mas hoje a gente tem algumas pessoas, como eu, que falam o oposto, né, que Uhum. falam, ó, não é assim que funciona, do jeito diferente. E não tinha simulador na época. Era outro problema. E aí tudo você tinha que testar na real ou no caderno, entendeu? Então era mais complicado. Hoje você consegue, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, começar com o simulador. Então você escolhe o seu mentor, segue o mentor no simulador, depois que você viu que ele realmente ganha dinheiro, aí você coloca o seu dinheiro. E na época não tinha como fazer isso. Você ia na conta real e era mais complicado. Sim, né, a tecnologia facilita muito, né? Para todos os efeitos aí é uma benção. Agora, você falou sobre o mercado internacional, a gente comentou aqui sobre os outros mercados que você também faz as chamadas aí, né? Faz as salas. O dólar é algo que vem tomando conta já há algum tempinho, né? Pelo menos desde as eleições, a gente ouve muita gente falar sobre o dólar, sobre dolarizar o patrimônio, muito youtuber falando sobre isso também, muita influência. Mas você opera contratos de dólar também. E a gente viu que de lá para cá o dólar não saiu muito na faixa dos 4,80, 4,90. Então, o que você enxerga pro dólar, Cris? Tanto nas operações mesmo, quanto olhando mais aí médio, longo prazo. Ele até reduziu, né? Ele ficou muito tempo na casa dos 5 e agora está na casa do 4,80, 4,70. É, é, eu tenho uma opinião muito particular sobre o dólar, Fabrício. Eu acho que tem pessoas que também têm essa opinião. Talvez até seja um pouco leiga a minha opinião, mas às vezes a visão do leigo ela é a mais acertada, né? Tem uma senhorinha, eu vou até lembrar o nome do livro, que é umas as senhoras que bateram todas as carteiras dos analistas nos Estados Unidos. Chama As Senhoras de Birdstown, né? É um livro, chama Birdstown Ladies, né? O nome desse livro é que como que elas bateram todas as carteiras de ações? Elas iam no supermercado e viam os produtos que tinham saída e os que não tinham saída. Uhum. E aí elas começavam a investir naqueles que tinha saída, né, e aqueles que ficavam mais escondidos, que empoeiravam, elas não compravam. Então, pela visão delas do supermercado, elas fizeram os investimentos e bateram todos os analistas, todos os investidores da época. Então, essa nossa visão de leigo, ela às vezes ajuda. Quando você ia na loja Americanas e via tudo o negócio amontoado, tudo sujo, você não tinha uma visão de que aquele negócio. Quando você via 1.000 paleteiras mexicanas, você não via que estava saturado? Tanto de barbearia que você vê, mas, gente, se as mulheres usassem barba, não tinha cliente para tudo isso de barbearia que está abrindo. Então essa visão, ela também é um bom termômetro para a gente ver investimento. Quando eu era adolescente, o dólar era 1 para 1. Uhum. Depois ele foi 2 para 1. Depois ele foi 4 para 1.
ele bateu R$ 6, a gente viu, né, chegou a 5 e tanto, né? Não chegou a bater R$ 6, mas 5 e tralalá. Isso num espaço de menos de 30 anos. Então, assim, o dólar sempre subiu e sempre caiu. Isso sempre aconteceu com o dólar. Mas quando você vai pensar em patrimônio, em 20, 30 anos, ele tende a subir. Talvez aconteça de vir uma outra moeda e mudar, aí é ruptura. Isso pode acontecer? Pode. Mas essas rupturas não dá para gente prever. Então, você ter alguma coisa em dólar no seu patrimônio, alguma coisa em dólar, dolarizado, e não precisa necessariamente mandar o dinheiro para fora. Você Uhum. pode, por exemplo, eu tenho na minha carteira o SP500 em forma de ETF. Né? Então você pega o SP500, está aqui no Brasil mesmo, você em ETF, não precisa mandar o dinheiro para fora. Agora, se você quiser mandar o dinheiro para fora, também pode, também é uma forma de você fazer. Hoje dá para você mandar por Pix, né? Muito mais fácil. Antes era remessa, era um negócio complicado, só alguns bancos faziam. Hoje, por Pix, você já consegue mandar dinheiro para uma grande corretora. Não estou falando uma corretora no Chipre, estou Uhum. falando numa grande inglesa, grande alemã, uma grande americana. Falando empresa de verdade, né? Assim, empresa boa. Se tiver um problema com um banco no Chipre, como é que você vai pegar seu dinheiro de volta? Então, toma muito cuidado antes de fazer esse tipo de operação. Você vai processar, vai mandar uma carta rogatória para citar o banco no Chipre. Esquece, perdeu seu dinheiro. Né? Então, estamos falando de grandes empresas que sofrem grandes auditorias, como uma inglesa, uma alemã, uma americana, né? Que para estar rodando lá, tem que estar com tudo certinho. Ótimo. Antes de E aí, se seguir. você, aí, se você manda, eu acho uma boa, né? Às vezes Uhum. acompanhar o SP, que aí você ganha na valorização da moeda e na valorização do dólar, né? Então, a longo prazo, você pode dobrar o seu rendimento, porque você ganha com a valorização das ações e ganha com a valorização da moeda, né? Então, eu acho que é um bom investimento para se fazer sim. Bom, então antes de seguir as orientações aí de algum influenciador de entrar em desespero e dolarizar, né, mandar dinheiro para fora, metade do seu patrimônio, né, dar uma acalmada, olhar as opções aqui, e sempre valeu a pena, né? Sempre olhar para o dólar em relação ao real, sempre valeu a pena, não é. A longo prazo, né? Não É, é, não é um dinheiro para você pegar o mês que vem, né? exatamente. E não é de um ano para cá que, nossa, agora precisa dolarizar. Não, sempre valeu a Não, pena no longo sempre. prazo mesmo, fez sentido, mas não é para entrar em desespero. Agora você que está acompanhando a gente aqui, não esquece de deixar o like, você que ainda não é inscrito, pô, se inscreve, né? Ó, tudo que o Cris está deixando de conteúdo aqui pra gente, então se inscreve, deixa o like. E Cris, tem um pontinho que eu queria saber de você também sobre análise técnica, né? Você faz análise técnica também para os investimentos, cara. E tem muita gente, você até comentou também que a galera teve aquela conversão de, pô, sair um pouco do trade e uma enxurrada de gente procurando mais investimentos para, entre aspas, aí, viver de renda. Né? Dividendo, o fundo imobiliário deu uma explodida aí também de uns tempos Uhum. para cá. Então as pessoas estão procurando bastante isso. Só que como que o cara que vai investir voltado mais para dividendos, escolher empresas que pagam bons dividendos, têm bons fundamentos também, como que ele pode usar a análise técnica para poder dar uma alavancada também na rentabilidade, para poder aproveitar uma oportunidade ali. Olha, análise, ó, tem uma palavra que resume a análise técnica, é timing. Eu acho que é a palavra essencial. Eu quando entrei na última corretora que eu trabalhei, tinha um research que tinha lá há muito tempo e o chefe do research não acreditava em análise técnica. Ele não tinha nenhum analista técnico na- no setor. Ele não gostava e falava abertamente que não gostava. E aí eu comecei a conversar com ele, começou a ganhar confiança, começou a ver os resultados que a gente trazia, né, de depoimentos de seguidores, de alunos, de clientes e tal, e começou a pegar confiança na gente. E aí ele falou, ó, vamos começar a colocar alguns calls de swing, e aí começou sem ser, eu mandava para ele. Falava, ó, compra em tal, olha, venda em tal. E eu começava, ele não mandava para ninguém, eu só mandava para ele como se Uhum. fosse valendo, né? E ele começou a ver que eu via a mesma coisa que ele, mas de uma outra forma. Né? Eu não via a mesma coisa, porque eu não analiso balanço, eu não vejo as coisas que ele vê, mas vendo o gráfico, dava sinais bons. Ele falou, puxa, isso é coerente. Ele começou a ver, comecei a dar insights para ele, olhando o gráfico. E aí ele começou a entender que aquilo funciona, que é probabilidade, como tudo é probabilidade.
né? A própria análise fundamentalista também é probabilidade. No Uhum. mercado não existe certeza, né? E aí ele começou a ver que aquilo faz sentido e sempre com um stop curto, um alvo longo. Eu fiz uma operação em Braskem que a gente chegou a pegar 90% em Braskem. Né? Então, pegou um suporte com stop de 3 pontos, 3% de stop deu 90%. Óbvio que a gente fez parcial com 8%, fez parcial com 50% e outra lá com 90%. A gente fez três parciais e saiu um restinho ali com 30% de lucro. Então, com análise técnica, então ela te ajuda no timing. Se você tem uma outra forma, eu não tenho, tá? Eu vejo só gráfico. Eu Uhum. não vejo balanço, por quê? Maqueia um balanço, né? Tem uma coisa, Fabrício, que chama assimetria de informação. O que quer dizer isso? É, nem todo mundo tem acesso às mesmas informações. Então, às vezes você vê um movimento numa ação, num ativo qualquer que seja, que quem está movimentando são os caras que têm informação privilegiada, informação na frente, são pessoas muito ricas, pessoas com muito dinheiro e que fazem o ativo andar. Então, se você for esperar essa informação chegar até você, já é tarde demais. Então, eu gosto do gráfico porque não se engana o gráfico. Você pode enganar um balanço, você pode enganar uma planilha, como aconteceu em lojas americanas, por exemplo, pode ter balanço errado, mas o gráfico, as pessoas que realmente têm a informação, elas estão no gráfico. Então eu vejo lá, ah, Cris, e se der errado? Eu estopo, não tem problema. A probabilidade está a meu favor. Se der errado, se eu errei, eu estopo com 3, 4, 5%. Agora, se você não tem o gráfico, como você sabe a hora de estopar? Como você sabe que a sua. Porque você está olhando o balanço continua bom e a empresa está caindo. Quando que você vai estopar? Aí, daqui 6 meses, sai a notícia de que estavam fraudando não sei o quê. E aí você já perdeu praticamente todo o dinheiro que você colocou na empresa porque você não tinha como saber que estava acontecendo aquilo. Então, por isso, eu acho que a grande vantagem do gráfico é isso. E só me permite mais um argumento a favor do Por gráfico. favor. Nenhuma ação do Ibovespa, pode pegar qualquer uma, não existe uma ação no Ibovespa que em toda a sua história não tenha tido mais de 50% de queda. Então, se você comprou uma ação, em algum momento ela já caiu mais de 50%, já perdeu mais de metade do seu valor. Óbvio que depois se recuperou, depois subiu, algumas não, mas nenhum ativo do chegou a cair mais de 50%. Você conseguiria ver 40 mil virar 19 mil e não fazer nada? E não estopar aquela ação? E não entrar em desespero? O Cris comprou lá 40 mil, caiu 5%, que normalmente é o máximo de stop que eu tomo, eu saio fora. Uhum. Qual que é a vantagem disso? Eu pego coloquei 40 mil lá. Aí caiu 5%. 5% vai dar aqui R$ 2.000 lá do ativo, 38 mil. Peguei aqueles 38 mil, coloquei no outro que já andou e já tá me dando lucro. Enquanto se eu entrar com 40 mil não estopar, eu vou ficar 2 anos esperando o ativo voltar nos 40 mil para pegar aquele dinheiro de volta. E nem a inflação eu descontei nesse ativo que eu tô posicionado. Porque quando cai, você já viu aquele ativo perder 10 mil, 20 mil, voltou no seu preço de entrada, você não sai? Você tá perdendo um gol. Uhum. Agora você tá ganhando um chiclete mascado em um DVD da Gélia Duca. Você não vai sair? Você vai sair. Então aquilo lá não vai mais te dar lucro. Então, ao invés de pegar, é como eu costumo dizer que é como um relacionamento ruim. Enquanto você tá com essa pessoa que tá com você, seu namorado, sua namorada, que te maltrata, que não é fiel a você, que é tóxico, enquanto você tá com ele, você tá ocupando o espaço de alguém que podia te amar, te respeitar, podia te fazer boa companhia, podia dar muita risada com você, e você tá perdido nesse. Então é a mesma coisa do Uhum. trade. Aquele dinheiro, eu tenho outros dinheiro, ótimo, mas aquele dinheiro tá comprometido com um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Acaba com esse relacionamento e entra num relacionamento bom, né? Então por isso que eu gosto do gráfico, ele te dá pontos de entrada, te dá stop, ele permite que você tire aquele dinheiro e coloque num que vai te dar um dinheiro que aquilo lá não tá te dando. Interessante. Aí faz também muita diferença a estratégia, a pessoa ter uma estratégia definida para poder Assim, aguentar essas é pancadas, né? técnica, né? É Sim. técnica. Não é cassino. Eu vou falar, day trade é cassino. Se você quiser que seja, é um cassino ótimo. Uhum. E é até mais arriscado do que o cassino, Fabrício, porque no cassino você tem que apostar de novo.
apostar de novo para perder dinheiro. No day trade é só você não fazer nada. Você entra, você não estopa, você deixa o negócio, vai perdendo. Enquanto você tá lá, ele tá te perdendo dinheiro. Então, dá para ser, mas não é assim que a gente faz. Como a gente faz? Com técnica, com gestão de Uhum. risco, aí sim funciona. Ótimo. Então, Cris, para a gente poder finalizar, só além de tudo que você já falou, né, óbvio, mas em tópicos, as orientações principais para essa pessoa que quer começar a pisar no trade, mas pisar, né? Não que seja uma profissão, porque são poucos os que vão, às vezes, trocar de carreira mesmo, e em muitos dos casos faz mais sentido o cara investir para estudar para a própria profissão do que investir em virar trader, né? Gastar um tempo. Caramba, se ele investir num curso, ele pode ganhar muito mais na profissão dele, ao invés de ir se meter ali a ser trader sem ter conhecimento nenhum e sem ter uma estratégia definida. Né? Então, para esse cara que quer pisar um pouquinho no trade, o que você tem de orientação para passar para ele conseguir construir um caminho que seja talvez menos problemático ao longo da jornada? Olha, a primeira coisa que eu tenho a dizer para a pessoa que quer ser trader, quer fazer trade, né, que quer ser trader, é você não vai precisar de muito dinheiro. E isso é importante, até para você que já tem muito dinheiro, né? Então, você vá aos poucos, tá? Não existe isso de ficar rico do dia para a noite. Não existe isso de, eu tenho uma conta aqui, deixa eu tirar. Não é caixa eletrônico, né? Então, tem uma frase que a gente fala muito na sala que é nosso work é esperar. Né? Então, nosso trabalho é esperar o momento certo, esperar a probabilidade. É como se você fosse surfar. Você fica no mar, não adianta você falar, mar, vem onda. Você fica esperando a onda vir. Quando a onda vir, você sabe reconhecer, você pelo barulho, pela espuma, pela movimentação, você consegue ver que é uma onda. Né? E isso vai acontecer também no mercado financeiro. Isso vai exigir de você tempo e calma, tranquilidade. Eu acho que vale a pena você investir, principalmente em tempo. Né? Então você vai aprender técnica, vai tentar o simulador, vai indo aos poucos na conta real. Eu tenho hoje traders, tem uma aluna minha que ela fez patrimônio de R$ 700 mil com day trade. É um negócio que eu só acredito porque eu vi que era minha aluna, que ela tá, sabe, assim, todos os outros meus alunos conhecem e tal, porque senão eu não acreditava. De 5 mil, ela fez R$ 700 mil em patrimônio. Tem uma outra que o ano passado ela pegou R$ 50 mil que ela fez com day trade para salvar o negócio dela. E hoje ela já fez outra grana, já conseguiu mudar de casa com o dinheiro que ela fez no day trade. Tem um outro que tá sempre, que é o Vanilson, que faz a live das 10, que ele era piloto, hoje ele vive exclusivamente de day trade. Hoje um aluno que já tem tirado uma boa renda com day trade falou que esse mês foi a melhor DARF que ele já fez. Que ele foi muito bem esse mês, conseguiu fazer dinheiro. Então, assim, são alguns exemplos que dão certo. Então, a gente não é que temos fé, acreditamos que dá para viver de day trade. Não, a gente tem vários casos de pessoas que fizeram isso. E tem vários casos de pessoas que não conseguiram. Por quê? Porque você tem que ter calma, tem que ter disciplina. Então, o recado é esse, né? Não é um sonho. Isso dá para fazer, dá para viver de day trade, dá para você ficar ganhar dinheiro da sua casa, aproveitando a sua família, podendo viajar, né, ter deslocamento, tudo isso dá para fazer. Só que não é mágica. É autocontrole, é disciplina, é técnica. Então, o que você precisa fazer? Você precisa estudar, reservar um dinheirinho e principalmente reservar um tempo. E pode ser 4 da manhã, pode ser 10 da noite, pode ser 9 da manhã, né? Isso vai depender. Cris, eu quero ser trader, mas eu não tenho tempo. Mentira. Porque se eu posso acordar 4 da manhã, você também pode. Né? Então não é que você é que não é prioridade para você. Ok. Cris, não é prioridade, tudo bem. Mas que dá para fazer, que dá para conciliar com o seu trabalho, seja ele qual for, eu não tenho dúvida que dá. Só falta você se organizar, ter disciplina, não é? Que é o que eu tô falando. Ter disciplina, Uhum. organizar, que você consegue malhar, você consegue dar atenção para a sua família, consegue trabalhar bem e consegue aprender o day trade para você ter independência, Fabrício. Independência. Você é um médico, talvez você tenha problema no seu emprego, um engenheiro talvez tenha problema para entrar novamente. Teve um Uber que eu peguei esses dias que o cara era empresário de marketing, de fábrica de embalagem e tal, e virou Uber. Então, assim, independente de qual for a sua profissão,
pode ser útil para você aprender uma outra profissão, mas não abandona, não vem loucamente. Vem aprender, você está sendo iniciante. Vem começando, seja estagiário, não é assim, não foi assim na sua profissão? Né? Estagiário, depois vira júnior, depois vira pleno. Então vem aqui traçar uma profissão. Não ofereço milagre, não ofereço nada, mas é sempre trabalhando. Isso. Se você que está afim de trabalhar, você está no lugar certo. Se quer dinheiro fácil, é lugar errado. Talvez em outro lugar tenha dinheiro fácil no day trade, não. É isso, essa ilusão que tem que quebrar na cabeça do pessoal, né? O dinheiro fácil. Então é tempo, dedicação, disciplina, esforço, aprendizado, muito foco, né? Estômago em alguns momentos, mas que dá para ter resultado. Né? Sim. Bom, muito bom, Cris. E como que o pessoal te acha, né? Além do YouTube, que você já passou aqui também, os outros canais? O YouTube a gente tá. São 5 lives por dia, né? A gente tem também swing trade, né? Que a gente faz com gráfico. E também uma abertura que eu faço às 8h15, né? Então, das 4 à meia-noite tem live, youtube.com.br Cris Natividade. Eu tenho o meu Instagram pessoal, que é @crisnatividadeoficial, que é o meu Instagram pessoal, e tem o do grupo, né? Dessas pessoas, dos meus traders, que aí tem mais gente junto, que é Multiverso do Trader. Multiverso, por quê? É o universo do trade brasileiro, do universo do asiático, né? Então, por isso, Multiverso do Trader, que a gente tenta trazer um pouco de cada coisa para vocês, também no Instagram, Cris Natividade Oficial e Multiverso do Trader, e youtube.com.br Cris Natividade são os meus links, os meus endereços que vocês vão poder ter acesso a mim. Pode mandar um privado, alguma dúvida que tiver, pode mandar também, que eu estou à disposição. Show de bola, Cris. Excelente. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação, né? Essa segunda participação aqui no Money Play. E previsão aí para mercado brasileiro? Só uma palhinha aí para o que você espera dos Ele próximos está meses? num padrão que chama alargamento, é um padrão de indecisão. Então, agora é na moeda, sabe? Uhum. Para onde cair, tá tudo certo, porque como ele tá nesse padrão de indecisão, né? É momento de ter muita cautela. Hoje no swing trade, a gente já cheguei a ficar com 18 papéis simultâneos. Hoje a gente está com 4, 2 comprados e 2 vendidos, para você ver como a gente está bem defensivo, né? Uhum. Nesse quesito. Todo dia a gente olha, né, para ver se tem oportunidade e tal, mas agora é padrão de dúvida mesmo, então não tem como prever os próximos passos. Tá certo. Só aguardar, né? Cena dos próximos capítulos aí dessa novela chamada Brasil. Não tem jeito. Beleza, Cris. Obrigado mais uma vez, tá? Eu que Até a agradeço. próxima. Grande abraço.